Paz, meus irmãos, queria estar dando breves análises no livro Plantio de Igrejas, de Ronaldo Lidoro. Estarei gravando este vídeo para mim mesmo, para minha própria análise. Talvez eu mande para alguém, mas é para mim mesmo. Talvez eu também possa postar no YouTube. Estarei pegando os pontos deste livro. O primeiro ponto é o conceito bíblico teológico da igreja. Como vemos, a igreja tem duas questões, ela é muito facetada, tem várias questões, mas vemos duas questões principais: natureza interna e natureza externa. A natureza interna da igreja é a sua fé, é o que há por dentro. A natureza externa é quando ela proclama a sua fé. A igreja que guarda a sua fé, mas não a proclama, ela não está agindo de maneira missionária, como Jesus diz lá em Mateus 28:19. E a igreja que proclama a sua fé, mas não guarda, não está fazendo nada certo, pois elas não creem nem no que elas acreditam, mas pregam isso. Vemos também no conceito sociofilosófico, que é a maneira das pessoas enxergarem. A maneira das pessoas enxergarem mudou completamente e está totalmente sociológico e antropocêntrico. As pessoas olham para si mesmas radicalmente. Há pessoas que acreditam somente na sua natureza, elas acreditam somente no que elas acreditam e não acreditam nem no que a sociedade pensa impiamente. Já pessoas que pensam como a sociedade, que pensam assim, não veem o pecado mais da mesma forma, veem o pecado apenas como um erro humano. Não veem também mais a Bíblia da mesma forma, elas veem a Bíblia como um mito cristão, elas veem a Bíblia como um livro, apenas um livro, como qualquer um que eles leem. Eles não veem Jesus Cristo da mesma forma, eles veem Jesus Cristo apenas como também um personagem. Eles dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas não a obedecem e não atentam ser singulares a eles, imitando a ele nas escrituras, como ele se apresenta nas escrituras sagradas. Vemos também o contexto bíblico de igreja. O contexto bíblico de uma igreja é se unir para glorificar a Deus. Vemos esse nome, igreja, ele vem da palavra eclésia. A palavra eclésia significa para fora, assim também como a palavra kalel, que é chamar. Palavra eclésia que é citada no livro de Atos mais de 23 vezes, e palavra eclésia, que é citada mais de 110 vezes no Novo Testamento. Quais são os contextos disto e como ser uma igreja? Uma igreja, ela é unida pela união de membros num local onde há uma pregação que venham cultuar ao Senhor através das escrituras sagradas como igreja local. Ali se tornou uma igreja, uma formação de membros, onde tem membros unidos para glorificarem a Deus. Assim também como igrejas locais nos mesmos lugares também são uma igreja. A igreja local, quando ela está junta em lugares para glorificar a Deus, ela também está nesse termo eclésia. Não sei se a igreja universal está nesse termo eclésia, mas acredito que também sim. No livro de Ronaldo Lidoro, que eu acho que ele não comenta sobre isso, mas a igreja universal também é a eclésia, pois a palavra eclésia vem disso mesmo, né? Igreja, assembleia. Vemos também o contexto de plantar igrejas. Para que plantar igrejas e por que plantar igrejas? Para quê? É porque é para a glória de Deus. A plantação de igrejas é completamente a soberania de Deus. É Deus sendo glorificado por povos que não glorificavam, línguas que não glorificavam e nação que não glorificavam. É apenas para a soberania de Deus que o povo de Deus se une. Assim também é para a natureza do ser humano, o ser humano bíblico, que ele vive em comunhão com os santos, ele ama viver em união com o povo de Deus. Vemos vários termos para a palavra igreja, né? A palavra igreja, né? Que é como a comunhão dos santos, a noiva, a casa do Senhor, a casa de Deus, o rebanho de Deus e várias outras palavras. O povo de Deus quer estar unido sim para glorificar ao Senhor com seus irmãos. Lá em Provérbios 27:17 diz que o ferro afia o ferro. Assim um homem afia o seu amigo.
Lá em Hebreus 10:25 diz: congregai-vos, pois, uns com os outros, exortai-vos, pois, uns com os outros, enquanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então, este é o propósito de plantar igrejas, né? Um propósito também de plantar igrejas é unir os membros de uma cidade ou de um bairro, né? Para que eles não fiquem dispersos. Não há como nós evangelizarmos e discipularmos apenas. Este povo vai ficar disperso e não vai saber o que fazer. O conceito de plantio de igrejas é este, para que esse povo fique unido ali, se aprofunde nas escrituras, forme uma maturidade e ali está plantada uma igreja para glorificar para a glória de Deus. O conceito proposto da igreja é, como eu falei, a soberania de Deus. Tem um textinho aqui. Conceito proposto. Plantio de igrejas é o processo que resulta da soberania de Deus, que decidiu chamar para si pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações por meio da sua graça, expressa no sacrifício do Cordeiro Jesus, ajuntando as igrejas locais centradas na palavra, comunhão, adoração, oração e missão, encorajadas pelo Espírito Santo, debaixo do seu poder e para a sua própria glória. Vemos razões importantes para o conceito proposto da igreja, que é a palavra, a comunhão, a oração, a missão e a adoração. São estes preceitos bíblicos e ordens que o Senhor nos dá para um plantio de igrejas. Uma igreja saudável está debaixo dessas coisas. Vemos também os 3 perigos do plantio da igreja que devemos tomar cuidado e orar para que não venhamos cair. Primeiramente, é o conceito pragmático. O conceito pragmático é criar igrejas com metas. Metas de ter um bom fundamento, uma boa estrutura, mas não com o conceito de unir o povo para glorificar a Deus, pois Deus quer que glorifiquem a Ele. Isto é pragmático. Quando você pensa na sua mente humana, você pensa em metas humanas e no raciocínio humano. Também vemos outro perigo, o segundo perigo, que é o sociológico. O perigo sociológico é quando você usa termos mentais para responder pessoas, almas. Você não você não responde teologicamente, como as escrituras sagradas nos ensinam. Você, muitas vezes, algum membro está dentro de pecado ou está em alguns erros e você responde ele segundo a alma humana pensa, como a psicologia e psicanálise e várias outras questões, né? Você não anda sobre o preceito teológico. Há outro perigo também, que é o teológico. Eu vou explicar de maneira bem rápida, como você é como a estátua de Nabucodonosor, falando como Joseph. Você tem a cabeça de ouro, mas os pés são de barro. Você tem o seu conhecimento, você tem a sua teologia, mas você, como eu falei no começo, você não tem a natureza externa, você não proclama a sua fé de maneira certa. Você proclama a sua fé baseada no conceito humano, mas não buscando a graça de Deus, pois é somente por graça, como está escrito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é de vós, mas é do gratuito de Deus. Não tem como ser humano ser salvo pelas suas obras, para que ele não se ensoberbeça. Então, um perigo muito grande é o teológico, quando você se apoia nas suas próprias verdades, se apoia no seu conhecimento, não no que o Senhor diz, e não confia totalmente nele. Você tenta pregar de maneira que venha, você usa estratégias, você usa coisas que são muito teológicas para que aquelas pessoas venham poder crer pela sua própria capacidade. Não que isso seja errado, sim, tem que ter a estratégia, tem que ter a organização, mas sabendo que é só o Espírito Santo quem pode fazer com que uma alma se converta. A obra é somente do Espírito Santo, só ele tem o poder para fazer com que o Evangelho chegue numa alma. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com todos vocês.